Bem-vindos, meus queridos, ao canal HC School. Eu sou o Júnior. Meu nome é Cristiana. E hoje nós iremos mostrar para vocês a diferença entre in, on e at. Solta a vinheta. As preposições in, on and at nós utilizamos para tempo e lugar. Nós iremos começar pela preposição in, falando de tempo. Tá certo? In ela pode ser utilizada nos seguintes exemplos. Pode ser datas não muito precisas, por exemplo, assim, in months, in weeks, in decades, in centuries, In days, in minutes, in minutes. in seconds, ok? Sim. Então, não é bem preciso aí o tempo, tá certo? Se você precisar ser específico no tempo, a gente vai usar outro que a gente vai falar daqui a pouco, né, Cris? Mas eu gostaria de dar alguns exemplos aqui, né, da preposição in. Nós podemos usar o in também para períodos do dia, né? Se eu quero falar in the morning, in the afternoon, in the evening, com exceção aí do At night. do at night, que a gente vai explicar aí no at. Isso, né? a gente usa então para períodos do dia, nós utilizamos para meses, in months, in June, in July. Nós utilizamos também para minutos, ok? I'll get it done in a minute, ok? In a minute, okay? In a I'll be second, there in 2 minutes. I'll be 2 there minutes. in an hour. in an hour. Então a gente usa para esses períodos não tão específicos, né? Não a hora específica, né? E se a Que gente aí quiser nós ser vamos- específico? Aí, se eu tiver uma hora ali específica, nós vamos usar a preposição at. At. Ok? At 8 o'clock. Ok? So, I'll be there at 8 o'clock. Então, nós não podemos falar I'll be there in 8 o'clock. Não, Ok? não, at. Seria at 8 o'clock, porque é uma hora aí específica. Isso a gente pode falar at noon, at midday, at night. E por quê? Porque noon também no inglês seria o quê? Meio-dia, Meio-dia. né? Então, at noon, que também é um horário aí, também é a hora. E at midnight, que seria meia-noite. E a exceção aí da parte do dia é o at night aí, que a gente não pode esquecer. Comparação com in, né? Com Períodos esse. do dia, né? In the Períodos. morning, in the afternoon, in the evening, At at night. night. Que seria a expressão, I see you at night. See you at ok? night, que é depois das 10, tá? Lembrando, Isso. pessoal. Lembrando que é depois das 10 da noite que a gente fala at night. At night, Ok? yes. Agora nós iremos falar do on para datas. Nós utilizamos para datas específicas. Por exemplo, I can say I study on Saturdays. I play football on Sundays. Né? Então a gente vai usar on. Or my birthday is on the 5th of July. Então, Júnior, se eu quiser falar aí, usar a preposição para o mês, né? Se eu quero falar em janeiro, a gente usa o in. Mas se eu quiser falar, então, para uma data específica daquele mês, seria o on. Então, as datas aí específicas. On the 5th of January. Yes. Então, usamos aí para datas específicas. Só lembrando, pessoal, que quando nós temos uma data, uma celebração, né, Cris? Por exemplo, Christmas. Então, nós falamos on Christmas Day. Se eu utilizar a palavrinha day, eu vou ter que falar on. Caso contrário, eu vou ter que falar at Christmas, at New Year. Então, se quiser usar aí para o holiday, at Christmas, at Easter. Mas se eu usar a palavra day, eu tenho que usar o on Christmas Day, On Easter Day. Day. Ok? Então essa aí é a diferença do at e do on quando se refere aí a holiday. Mas lembrando que se eu usar a palavra day seria o on, e sem a palavra day, se eu quero se referir somente ao holiday, seria o At. Então, pessoal, agora nós iremos usar as 3 preposições aí no sentido de lugar, ok? Exatamente. E vamos começar pela preposição in, Junior? In, tá certo? O in nós temos que pensar como se fosse dentro de uma área, in an area. Por exemplo, I'm in Belo Horizonte, I'm in Brazil, certo? Então, nós utilizamos aí o in quando estamos dentro de uma área. Por exemplo, se você estiver dentro de sua casa, na cozinha, então I'm in the kitchen, I'm in the bedroom, I'm in the bathroom, in, tá certo? Então, in sempre lembrar
está dentro de uma área, tá certo? Se você estiver dentro de uma cidade, se você país, estiver num país, tá certo? In Brazil. Em Brasil, então o in ele é utilizado nesse sentido. Agora, o at, que muitas pessoas confundem, o at ele é utilizado em outro sentido, não é mesmo, Cris? Isso, então o at nós iremos usar quando nos referimos a um local, at a point, ok? Então, I'm at school, ok? I'm at home, right? I'm at the shopping center. I'm at the shopping center. Então, quando você pensa em um local, então... Em um ponto, né? Isso, como se fosse um ponto dentro da cidade. I'm at the bus stop. Ok? Tá certo? Sim. E o próximo aí seria o on. On nós utilizamos, por exemplo, look, my hand is on the book. I'm sitting on the chair. Tá certo? Então, quando nós temos uma área e tem contato com essa área e não está cobrindo ela toda, nós falamos on. Se cobrir, aí já é outra preposição. Aí já é outra, né? Aí mudou tudo. Aí nós estamos aqui para poder falar do on. Então, não pode estar cobrindo a área toda. Por exemplo, Chris, where's my hand? Your hand is on the book. Chris, where am I sitting? You're sitting on the chair. On the chair, tá certo? Não vamos falar in the chair, não, viu? É meio estranho, mas pode ser que a cadeira te cubra você toda assim, que seja muito macio, que literalmente você está dentro dela. Nesse sentido, poderia ser, né? Mas comuns, né, não é uma cadeira comum, cadeira comum, chair. on the chair, tá É só certo? pensar aí também, se a gente partir dessa que um objeto está sobre uma superfície, né? E the book is on the table. Clássico, okay? The books on the table. Então ali o livro ele está sobre uma superfície. Então nós usamos aí a preposição on. On, não é? Exatamente. Certo, pessoal? Então, basicamente, essa é a diferença entre in, on, at, para lugar e tempo. Tem muito brasileiro que confunde isso, tá certo? Evidentemente que a melhor forma de você aprender isso é praticando, é você prestando atenção, né? E lembrar das dicas que nós deixamos aqui, não é? Acho que o que o pessoal mais confunde seria exatamente o in On. e o at. Você acha? Eu acho que o in e on, às vezes eles falam Também. Confunde os três, para te falar a verdade. O at eu acho que muitas vezes a gente nem lembra que ele existe. I'm sitting in the chair, eles costumam falar assim, verdade. Okay. Mas eles confundem também, por exemplo, assim, eles estão no bus stop, lá eles falam, ao invés de falar I'm at the bus stop, I'm in the bus stop. Ok. Realmente. E tem uma outra dica também, né? Por exemplo, se eu estiver falando no telefone, né? Aí vai ser qual? On the phone, in the phone ou at the phone? Lançamos um desafio aí. Você aí de casa aí, já sabe o que é? Por exemplo, vou dar uma simulação aqui, tá? Vamos supor que eu estou falando com a minha mãe. Oh, hello, mom. How are you? Are you okay? Junior. Rodando. I'm on the phone. I'm on the phone. Ok? A gente não vai falar in the phone, at the phone, não. I'm on the phone. Então, às vezes pode ser complicado mesmo, né, Cris? Dá para confundir, né? Dá para confundir aí. Tá no início de estudo aí, né? Dá para confundir, sim. Porque são muitas regrinhas. Então, se você for pegar o in, o on e at, eles são muitas regrinhas para poder usar eles aí. E o que eu sempre falo nos nossos vídeos, nós falamos, é que temos que praticar, pegar algumas situações, começar a usá-los, né? Praticando aí na sala de aula ou mesmo ouvindo música, em séries, o que vocês gostam aí para poder ajudar no processo. Certo, vamos fazer um resumo aqui rapidinho. Se for in para lugar, lembre-se, in an area. Em Belo Horizonte, em Minas, em Brasil, tá certo? In centuries, in decades, in months. In a room, bedroom, kitchen. Exatamente, in, tá certo? In an area, tá dentro de uma área, de um lugar, tá certo? Mas muitos podem falar, mas a casa, eu não estou dentro da casa. Por que eu vou falar I'm at home? At home no sentido do lar, né? Mas se você estiver dentro da casa, literalmente, você pode falar igual que já falou. I'm in the kitchen, in the bathroom. A gente deu esses exemplos aqui, tá certo? Então, o at ficaria como at the point, ali naquele exatamente. local. I'm at school, I'm at home, ok? Então, exatamente, at a point. É um ponto dentro de um local. Vamos um pouquinho na área aqui da cidade. Eu estou no shopping center. I'm at the shopping center. Tá certo? Então ficou at a point, tá certo? E o on sobre a superfície aí, né? Então, se está sobre uma superfície, fica on.
On, tá certo? lugar aí. Agora falando rapidinho de tempo, se for in, a gente pode falar in seconds, in months, in decades, in centuries. E seasons as In well, seasons né? também, bem Winter, lembrada, in winter. Summer, ok? Exatamente, então esse ficou pro in, onde não é bem preciso ali a hora, tá certo? Se for preciso, a gente vai usar quem? O At. At, At ok? 8 o'clock, at 9. At night, ok? Então, ato aí para horas específicas, ok? E para datas específicas, Júnior? Data específica seria on, tá? Por exemplo, a gente fala on Christmas Day, on Easter Day, mas tem que falar a palavrinha day nesse caso. Ok. Senão a gente vai falar at Christmas, at Easter. Agora, se você quiser pegar, por exemplo, um dia, por exemplo, my birthday is on the 5th of July. Uma data específica aí. Write it down because I want my gift. Então, Tá para certo? datas específicas, On. ok? E o at aí fica para horas específicas e holidays. Por exemplo, at 8 o'clock, alright? O que mais? Dos At holidays? Christmas. At Christmas. E se usar a palavra day, fica On. Christmas Day. Então essa é uma dica que a gente deixa aí também, pessoal. Se quer falar só naquele holiday, at Christmas. Mas se eu usar a palavra day, já utilizamos a palavra on, a preposição on. Tá certo. É isso aí, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Se você gostou, já deixa o like aí, ajuda a desenvolver o canal. E se você tem dúvidas, Deixa o comentário aí, queremos fazer um vídeo especialmente para vocês. tá certo, pessoal? Muitíssimo obrigado. Até a próxima. See you later. Bye! Bye.